Nessa semana lemos a Parashá Be'alotecha. A Parashá, ela começa a falar sobre os processos de viagem do povo judeu durante os 40 anos que eles permaneceram no deserto. Então tem todo um processo para começar as viagens, tem todo um processo para eles acamparem quando eles estavam no deserto. E o que chama atenção na nossa Parashá é que por 3 vezes a Torá, ela repete a expressão que de acordo com Deus eles viajavam e de acordo com Deus eles acampavam. Por que a Torá, ela repete tantas vezes a mesma expressão? Se a gente pensar pela lógica humana, o que qualquer pessoa gostaria durante as suas viagens? Ficar hospedado em lugares gostosos, lugares agradáveis, e se chegasse num lugar que não é muito agradável, a pessoa gostaria de ir embora rápido. Mas nem sempre a vontade humana, ela coincide com a vontade de Deus. O povo judeu, quando eles estavam no deserto, muitas vezes chegavam num lugar delicioso, num lugar agradável, e rapidamente Deus mandava eles continuarem a viagem. Outras vezes eles chegavam em lugares que não eram tão agradáveis e ficavam lá por muito tempo. Às vezes eles estavam cansados, eles queriam ficar e Deus mandava eles irem viajar. Algumas vezes eles, ao contrário, eles queriam estar muito tempo em algum lugar, eles querem ir e Deus não se manifesta para eles começarem a viagem. Então, muitas vezes o povo judeu teria a possibilidade de se rebelar contra a vontade de Deus, mas a Torá, ela está vindo trazer um grande louvor para o povo judeu. É por isso que tantas vezes a Torá repete que de acordo com Deus o povo viajava e de acordo com Deus o povo acampava, mesmo quando isso não era lógico, mesmo quando não era agradável, mesmo que não era o que eles queriam. O povo judeu nunca se rebelou contra a vontade de Deus. Quando Deus mandava viajar, eles viajavam, e quando Deus mandava acampar, eles acampavam. Fala o Rav Yehezkel Levinstein, Zecher Tzadik Livrachá, que esse foi o primeiro grande teste do povo judeu depois da entrega da Torá, essa observância da vontade de Deus, mesmo quando vai contra a lógica do ser humano. E a Torá está dando um grande louvor que eles passaram com nota 10 nesse grande teste que eles tiveram de emuná, de confiar em Deus. Mas o Rav Yehezkel Levinstein fala mais do que isso. Aqui tem um aprendizado incrível para a nossa vida. Sempre a vontade de Deus é o melhor. A gente tem uma visão muito limitada, a gente não consegue enxergar presente, passado e futuro, a gente consegue enxergar sempre de uma maneira muito limitada. E Deus, na perfeição dele, na bondade infinita dele, ele sempre consegue ter uma visão muito mais ampla. Então, o que pra gente parece que não é uma coisa agradável, não é uma coisa boa, se Deus colocou a gente nessa situação, é porque ele sabe que isso é o melhor. No ano de 1912, tinha um Yehudi que ele começou o antissemitismo na Europa, ele decidiu que ele quer ir embora, ele escutou que nos Estados Unidos tem uma vida judaica florescendo, tem liberdade religiosa, ele vende tudo que ele tem e ele vai embora para os Estados Unidos. Ele compra uma passagem de navio que na época era caríssimo, ele tinha que ir de carruagem até uma estação de trem, da estação de trem ele pegar um trem até a Inglaterra e na Inglaterra ele ia embarcar num navio para chegar nos Estados Unidos. O que aconteceu? Esse homem, quando ele pegou a carruagem, teve um pequeno atraso na viagem. Quando eles chegaram na estação de trem que ia até a Inglaterra, a estação está vazia. E esse homem pergunta, cadê o trem para a Inglaterra? E ele é avisado que, infelizmente, o trem acabou de sair faz 5 minutos. Quer dizer, o próximo trem é só no dia seguinte e não dá mais tempo de pegar o navio para os Estados Unidos, o dinheiro está perdido e esse homem senta na estação e começa a chorar. E ele olha para cima e ele pergunta, Deus, o que você quer de mim? Por que você fez isso? Eu queria ter mais judaísmo, eu queria ir para um lugar onde eu vou ter liberdade, por que você está fazendo isso comigo? Alguns dias depois, esse homem estava na sinagoga fazendo uma brahá chamada Birkat HaGomel, de uma pessoa que escapou de um grande perigo de vida e, Baruch Hashem, não aconteceu nada.
Esse homem, ele descobriu que o navio dele, infelizmente, afundou. Esse homem deveria ter viajado no famoso Titanic. Então, a gente muitas vezes questiona aonde está a bondade de Deus, aonde está a grandeza de Deus. Por quê? Porque não bate com a lógica humana. Significa que a gente é limitado e Deus é bondade ilimitada, Deus enxerga tudo, Deus conhece tudo. Sempre Ele coloca a gente na melhor situação, alguma coisa a gente pode crescer, alguma coisa a gente pode aprender em cada momento, e a gente tem que agradecer e tem que reconhecer que Deus, Ele é bondade absoluta e tudo que Ele faz na nossa vida é sempre para o nosso bem. Shabbat Shalom.